Sistema financeiro e acumulação de riqueza. Segmentação do mercado financeiro. Na aula de hoje, vamos ver como o sistema financeiro está segmentado e vamos aprender o que cada um dos mercados realiza nas mais diferentes operações dentro do sistema financeiro nacional. O mercado financeiro brasileiro é composto dos seguintes mercados: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais e o mercado de câmbio. Nesse mercado monetário, ou também conhecido como Open Market, é o mercado mais importante dentro do sistema financeiro. Por quê? Porque, em última instância, é onde circula a moeda do país. Não é circular toda a moeda, mas é principalmente o mercado onde o Banco Central realiza a sua política monetária. Então, se o governo tem intenção de colocar moeda no mercado, o que ele faz? Ele recompra títulos públicos. E à medida que ele quer colocar ou tirar moeda, ele coloca títulos públicos nesse mercado aberto. Só que os grandes operadores desse mercado aberto são as instituições financeiras, que compram ou vendem títulos públicos. E as instituições financeiras realizam essas operações utilizando recursos que nós colocamos nas instituições financeiras. Então, por exemplo, à medida que a gente aplica recursos no fundo de renda fixa, esse recurso é utilizado pelos gestores do fundo na compra ou venda de títulos públicos colocados eventualmente pelo Banco Central. Só que esse mercado aberto, ele também tem uma característica importante, por quê? Porque é um mercado que também é utilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, onde ele, via de regra, coloca letras do Tesouro Nacional, ou seja, coloca títulos públicos para poder financiar o déficit público. Então, é um mecanismo, o mercado aberto é um mecanismo importante, utilizado tanto pelo Banco Central como pela Secretaria do Tesouro Nacional, só que cada um executando políticas diferentes. Quando o Banco Central entra nesse mercado aberto, ele está fazendo política monetária, enquanto que quando a Secretaria do Tesouro Nacional entra nesse mercado, ele está fazendo política fiscal. Mais recentemente, o governo criou um mecanismo também para financiar o déficit público, que é o que nós chamamos de Tesouro Direto. E esse Tesouro Direto é um mecanismo que o governo disponibiliza a nós, público em geral, para comprar letras do Tesouro Nacional, letras financeiras do Tesouro, notas do Tesouro Nacional, em lotes relativamente pequenos, né, e que dão ou permitem fazer com que o público tenha acesso direto a esses papéis, sem necessariamente ter que passar pelo mercado aberto. O Tesouro Direto, portanto, é um mecanismo desenvolvido para permitir que o público negocie títulos públicos diretamente com o seu emissor, ou seja, a Secretaria do Tesouro Nacional, reduzindo os custos de transação, consequentemente oferecendo uma rentabilidade maior. O mercado de crédito é o mercado, então, onde se realizam as operações das instituições financeiras, sejam elas monetárias ou não monetárias. Os dois grandes players desse mercado, ofertadores de recursos e tomadores de recursos. Então, os ofertadores de recursos são aqueles que colocam os seus recursos numa instituição financeira através dos mais diferentes ativos financeiros, e temos o papel dos tomadores de recursos, que são aqueles que irão tomar recursos emprestados das instituições financeiras em troca de uma garantia ou de um título de crédito. O mercado de capitais já é um mercado mais específico, onde atuam dois importantes players: os ofertadores de recursos, sem dúvida alguma, e o tomador de recursos, que no caso específico são as empresas, sociedades anônimas de capital aberto. Essas empresas, elas têm condições de acessar o mercado de crédito, ou seja, acessar diretamente uma instituição financeira para poder obter recursos para investimentos ou capital de giro,
ou, de uma maneira até mais barata, abrir o seu capital, ou seja, permitir que terceiros façam parte do seu capital. E para isso, então, ela emite ações que são negociadas nas bolsas de valores, cujos adquirentes são fundos que administram ações ou mesmo pessoas físicas ou jurídicas. Então, nesse processo, a empresa, à medida que ela quer captar recursos, ela emite ações, negocia na bolsa e os poupadores, então, adquirem essas ações. Nesse processo, no lançamento de uma ação nova no mercado, é o que nós chamamos de operações no mercado primário do mercado de capitais. Como podemos observar, nesse mercado primário, a empresa de capital aberto recebe os recursos financeiros referentes ao lançamento das ações e debêntures uma única vez e então ela sai do mercado. Debêntures. Não podemos esquecer que as debêntures são títulos de crédito, ou seja, é uma maneira da empresa tomar recursos emprestados junto ao mercado de capitais. É como se fossem notas promissórias. Então, ele emite notas promissórias para captar recursos num determinado prazo, a uma determinada remuneração, e aí, na data de vencimento desse papel, ele devolve o montante tomado emprestado, mais os juros e comissões eventualmente estipuladas na sua emissão. Um pouco diferente da ação, porque à medida que nós compramos uma ação, nós nos tornamos sócios da empresa. Após receber os recursos, todas as demais negociações com suas ações não mais afetarão seu caixa. Então, adquirimos a ação, queremos negociar. Essa negociação já não tem mais a interveniência da empresa, e sim uma mera troca de posição, ou seja, uma mera troca dessa ação de mãos. E isso vai ser feito no chamado mercado secundário. Então, o que vem a ser esse mercado secundário? Onde, por exemplo, nós, portadores da ação, queremos nos desfazer desse ativo, vamos à bolsa, vamos buscar algum outro poupador que queira adquirir essa ação, ou seja, nós vamos utilizar a bolsa de valores como um mero mecanismo de transferência da titularidade desse título. Podemos observar, então, que a empresa já não aparece, já que as ações ou debêntures são negociadas, então, entre poupadores, sem a interveniência da empresa. Entretanto, o valor de negociação da ação poderá afetar o seu valor patrimonial. O mercado de câmbio, por sua vez, é aquele mercado onde nós compramos moeda estrangeira pagando em moeda nacional ou onde podemos trocar a moeda estrangeira por uma determinada quantidade de moeda nacional. Ou seja, trocar de posição em moedas. Tenho moeda nacional, quero comprar uma moeda estrangeira, tenho moeda estrangeira, quero trocá-la por moeda nacional. Essa é a característica mais importante do mercado de câmbio. Então, nós temos aqui, nessa ilustração, o comprador de moeda estrangeira, que vai ao mercado de câmbio, e temos que ter necessariamente um vendedor na outra ponta de moeda estrangeira, para que essa moeda estrangeira, então, possa ser entregue ao comprador. Essa relação entre compradores e vendedores se dará nesse mercado de câmbio pela lei da oferta e da demanda. Ou seja, à medida que eu tenho mais compradores por uma moeda estrangeira, claro, mais reais eu tenho que despender. E à medida que eu tiver menos demandantes de moeda estrangeira, o preço em reais ele tende a cair. Então, as oscilações do mercado de câmbio, ora a moeda nacional desvalorizando, ora a moeda nacional valorizando, nada mais é do que o reflexo dessa relação de oferta e demanda. Todas as transações de compra e venda de moeda estrangeira, portanto, devem ser efetuadas no mercado de câmbio e liquidadas sempre em moeda nacional, ou seja, sempre liquidada em reais. Concluindo, portanto, nesta aula, nós vimos os mecanismos que permitem ao sistema financeiro nacional funcionar e observamos que cada operação do mercado financeiro é realizada em um desses mercados, cada um com suas regras específicas.